boa noite a você que está acompanhando aqui, que já está chegando. Eu aproveito até para perguntar se estão me ouvindo direito, se estão vendo, está tudo bem com a imagem, com o som. Pode dar um feedback para a gente aqui. Eu dou boa noite também para todo mundo que apoiou a realização deste nosso evento, dessa palestra hoje tão especial. Esse é um evento realizado pelo Centro Universitário Unifazan, com o apoio também, uma ação conjunta das faculdades da Faculdade Integra e da Tomás. Estamos juntos hoje transmitindo ao vivo essa oportunidade, a palestra Como Transformar o Consultório em uma Empresa de Sucesso. Meu nome é Pedro Tomás e eu venho aqui hoje especificamente para conversar com você a esse respeito. E a nossa conversa hoje, essa nossa jornada hoje, nós vamos falar sobre este tema e no final eu quero te convidar já, porque ao final da palestra, ao final do tema, ao final do desenvolvimento do assunto propriamente dito, eu quero te dar duas coisas. Um presente, se você estiver aqui até o final, você vai ter um presente, tenho certeza que vai ser muito bom. Vou te dar um presente. E também, ao final, eu quero te falar um pouquinho a respeito do MBA em Gestão de Clínicas, que é o MBA que eu coordeno junto com a Unifazan, em Goiânia, tá bom? Então, o nosso propósito aqui é a gente estar junto, te passar um conteúdo bacana. E, ao final, eu quero te contar, se você tiver interesse em aprofundar esta conversa comigo, ter um relacionamento ainda maior, aprender mais coisas de gestão, de marketing, enfim, para o seu consultório, de uma forma bacana, de uma forma ética, então você está no lugar certo. E aí, ao final, então, desse bate-papo, para a gente não ficar interrompendo a conversa em si, ao final, eu te convido a você permanecer uns minutinhos a mais aqui, só para te contar a respeito disso daí. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos começar aqui a nossa conversa. Só perguntar, pessoal da técnica, chefe, está tudo em ordem com o som? O pessoal deu feedback, tá ok? Sim. Maravilha. Então, bora para a gente começar aqui. Eu quero começar a nossa conversa contando um pouquinho quem sou eu. Eu acho que você já me conhece. Provavelmente, se viu a divulgação toda, você provavelmente já me conhece. Mas sempre tem alguém que tá chegando agora, um conhecido, um amigo de alguém que recebeu uma indicação, mas não sabe bem, né, quem sou eu. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou cirurgião dentista e me formei, e logo que eu me formei, eu morava na época em Guarulhos, na Grande São Paulo, moro em São Paulo hoje, e logo que eu me formei, montei um consultório e fui fazendo uma carreira muito rápida, transformando aquela minha vida de dentista de consultório em uma vida de empresário. Isso é uma longa história, mas para resumir, eu fui meio sem querer, é fato, meio sem querer, eu fui parar na gestão da prefeitura de Guarulhos logo nos primeiros anos de formado. Na verdade, tinha uns meses de formado e fui parar lá. É uma longa história, mas esse trabalho na prefeitura, nessa parte de gestão, eu fui me apaixonando por aquilo. Eu fui gostando, fui me dedicando cada vez mais, fiz uma carreira dentro ali da prefeitura, fiz uma carreira em cada vez em cargos mais importantes, fui chefe de postos de saúde, de central de especialidade odontológica, e enquanto isso, eu fui me aprimorando, aprendendo mais coisas a esse respeito, porque eu gostei muito dessa brincadeira. E o aprendizado de mais e mais coisas a respeito de gestão e de tudo aquilo que eu estava vivenciando, eu fui utilizando aquilo no meu consultório, que foi se transformando e foi crescendo. Então, eu comecei a ter outras pessoas trabalhando ali para mim, aí o negócio começou a crescer, se transformou numa clínica. Minha esposa é médica, pediatra, aí ela terminou a residência, montamos a clínica dela, logo depois uma clínica de vacinas, e quando eu vi, quando me dei conta, eu já era empresário de alguns negócios, estava ali cuidando de alguns negócios, era gestor durante praticamente o dia inteiro, mas eu continuava dentista e atendendo aos finais das tardes, aos sábados, enfim, até de noite sempre atendendo o paciente. Isso foi uma loucura na minha vida. Isso fez com que eu buscasse mais e mais conhecimento. Eu, logo no começo, então, fiz uma especialização em saúde pública e a mentalidade de sanitarista me fez enxergar as coisas fora das quatro paredes de consultório. A mentalidade de saúde pública e do sanitarista é assim. Depois, eu fui fazer administração hospitalar e aí foi uma jornada foi um mergulho muito grande. Eu vi o quanto eu não sabia nada de contabilidade, finanças. Assim, se eu olhava um balanço, por exemplo, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, gestão de pessoas, marketing mesmo. E a gente percebe o quanto a gente não tem isso em formação. E eu estava precisando de todas aquelas informações, tanto para a minha atividade ali na prefeitura como gestor, quanto para a minha realidade de consultório e dono de clínicas. Então, tudo isso foi muito rápido.
aí Sebrae, cursos aqui, cursos na FGV, vários, e aquilo foi formando, quando eu vi, já estava mergulhado de cabeça, tinha saído da prefeitura, já estava fazendo uma carreira, que foi bem bacana também, como executivo de empresas de saúde. E aí foi uma longa história, e eu fui indo cada vez mais sendo levado para a área de organização, de planejamento, gestão de qualidade, área comercial, marketing, enfim, eu fui cada vez mais para essa área. Vi que era definitivamente isso que eu queria da minha vida e continuei fazendo pós-graduações e outros cursos nessa área de gestão, de inovação, cursos no Brasil, no exterior, enfim, fui fazendo toda a minha formação nessa área. E aí eu comecei, ao longo desse tempo, um caminho de ajudar vários outros profissionais da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, a arrumarem sua vida e seu consultório. Comecei a rodar o Brasil falando sobre esse assunto. A vida em consultório foi ficando cada vez mais difícil, e aí comecei a publicar alguns livros. Hoje eu tenho vários livros publicados nessa área. O Marketing para Dentistas, que é um best-seller com mais de 18 mil exemplares vendidos, e, na verdade, são 22 mil exemplares vendidos. Já passei essa conta. Eu continuo falando 18 mil porque ficou na minha cabeça. Enfim, e vários outros livros que eu fui publicando. Marketing para Médicos, Consultório Empresa, Alcançando o Alvo, Insights, que eu esqueci aqui, o C3, Ciclo Criativo de Crescimento, e por aí vai. Beleza? Então, o que eu vou falar para vocês hoje aqui é um resumo desta minha trajetória profissional, daquilo que é realmente importante para você hoje sair com alguns insights, com algumas ideias práticas e alguns conceitos, algumas provocações para que esse nosso bate-papo seja útil o suficiente para você repensar a sua vida, a sua carreira, seu consultório, tá bom? Eu trouxe aqui só por curiosidade. A curiosidade é porque eu faço bullying comigo mesmo, né? Esse do meio grandão aí, de barba, cabelo, olha que coisa, né? Esse sou eu. Então, na época da faculdade, no último ano de faculdade, tiramos essa foto com alguns colegas muito, muito queridos. E essa outra foto da época que estava na prefeitura. Já estava perdendo cabelo, já dá para ver por ali. E ali já se passaram muitos anos, são quase 30 anos de formado, mas enfim, já são quase esse tempo todo, então, lidando de alguma forma com gestão e o marketing de modo geral. Tá bom? É sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje. Eu convido vocês a seguirem a minha página, meu perfil no Instagram é esse aí, @plinio.tomás, Tomás desse jeitinho aí, sem H. Eu convido você a me seguir lá, segue, que sempre tem um conteúdo bacana lá também. E estou colocando aqui para você o meu WhatsApp direto, se você quiser falar comigo, também te dou essa liberdade de você entrar em contato comigo direto, quer saber alguma questão de gestão, sempre tenho o maior prazer em ajudar e responder, se for algo que dá para a gente resolver assim, obviamente. Mas te convido, então, a entrar em contato comigo também dessa forma. Como eu disse, aqui é só para lembrar, eu pus o slide até para eu lembrar disso, que ao final, então, tem um presente para você, tá bom? Tem um presente, não sai daí não, que você vai gostar e tem a ver com o que eu já falei agora há pouco. Tá? Fica a dica aí. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá. Nosso assunto, então, como transformar o consultório em uma empresa de sucesso, parte de 3 premissas que estão dentro dessa frase aí. O que essa frase tem dentro dela? Tem 3 coisas aí dentro dela que você parar para pensar, você vai observar. Bom, essa frase tem algumas afirmações. Essa frase pressupõe, tem como premissa que o consultório é uma empresa. E nós vamos falar sobre isso. Se a ideia é como transformar o consultório em uma empresa de sucesso, então é porque ele é possível ser uma empresa. Ele é uma empresa, né? Sucesso é algo que é possível, também está pressuposto nessa frase, né? Se você vai transformar o consultório em uma empresa de sucesso, é porque sucesso é algo que é alcançável. Ele não é uma coisa etérea, não é uma imagem, ele é algo real que é possível ser conquistado, ser trabalhado. E a gente também resume nessa nossa definição aqui que é possível transformar o que você tem hoje em algo melhor, em algo desejado. Então, a nossa conversa, nesses 3 pontos, eu vou colocar em 2 partes. Nós vamos dividir a nossa conversa em 2 partes. Uma parte eu vou falar sobre esse conceito do consultório empresa e o que isso significa. Eu vou te propor alguns exercícios, inclusive, tem parte prática aqui. E na segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre o processo de transformação. Como é possível fazer um processo de transformação que vai além do que eu vou falar na primeira parte. Combinado? Então, bora lá. Vamos combinar. Esqueci de falar uma coisa importante. Bem legal, que bom que eu lembrei aqui. Perguntas, né? Se alguém tiver perguntas,
Você pode ir falando, escrevendo, está sendo transmitido em várias plataformas, então, por várias plataformas, por onde você estiver, você pode ir escrevendo, tá? Se você estiver num grupo do Telegram, se você estiver, já estiver no grupo do Telegram, se você estiver pelo canal da Tomaso, pelo canal da Integro, pelo canal da Unifazan, você pode ir escrevendo a sua pergunta. No entanto, vão ter alguns momentos em que eu vou parar para responder as perguntas, tá bom? Então, tenta fazer as perguntas relacionadas com o que a gente fala aqui. Em alguns momentos, eu vou fazer pequenas pausas para responder as perguntas. Combinado? Vamos lá. Então, ó, só para voltar aqui para a gente ver. Então, são as três premissas, as duas partes. A primeira parte é: o consultório é uma empresa e deve ser tratado como tal. Se o consultório é uma empresa, eu preciso tratá-la como tal, ou seja, como uma empresa. Esta afirmação tão simples faz uma diferença gigantesca para você, tá bom? O consultório, sendo uma empresa, ele tem algumas premissas, ele tem algumas consequências com base nesta afirmação, e isso é muito importante para a nossa conversa aqui. Basicamente, o que eu vejo profissionais de saúde falarem comigo é mais ou menos isso que está aí na sua tela. O profissional trabalha para ganhar dinheiro, e ganha dinheiro para pagar a conta, aí fica pagando as contas até ficar sem dinheiro, aí trabalha mais para ganhar mais dinheiro, aí paga mais conta e fica sem... Ou seja, é uma vida correndo atrás de pagar boleto, né? Isso daí chega uma hora que esgota, fica tão cansativo que esgota a gente. Eu recebo contato de um monte de gente do Brasil inteiro fazendo esse tipo de comentário, dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com relação ao resultado do consultório, porque eu trabalho demais, mas parece que quanto mais eu trabalho, eu só pago o conto e não sobra nada. Você tem essa sensação também? Muita gente também me fala que o consultório evoluiu, depois que montou o consultório, mas sei lá, evoluiu durante os 5, 6, 7 anos. Chegou no momento que ele estagnou, ficou num patamar, e na hora que ele estagnou, ele não cresce mais do que aquilo, e esse estagnado já está há 5, 6, 7, 10 anos. É o seu caso? Ou seja, entra nessa corrida dos ratos, a gente não consegue sair do lugar. Esse é o ponto. Isso é o que, uma das coisas que mais me incomoda nesse aspecto, né? Então, olha essa pergunta aqui de reflexão para a gente. Você já reparou que tem profissionais com a mesma formação, mas uns são bem-sucedidos e outros não? Claro que você já reparou. Não tem, cá entre nós, não tem um profissional que você sabe que nem é tão bom assim e está com o consultório bombando, está tudo estourando, está dando tudo certo na vida do cara. E não tem outro que você sabe que é brilhante, mas brilhante mesmo, e não está tão bem assim? Talvez seja até o seu caso. Por que isso acontece? Porque duas pessoas com a mesma formação, duas pessoas brilhantes, uma dá certo, outra não. E por que isso não é uma relação tão igual assim? Eu faço uma formação, eu faço mais curso e vou melhorando o meu resultado. Isso não é uma matemática fixa. E por quê? Qual a diferença entre esses profissionais aqui? Jefferson, não esquece, tá? Sim. Aqui só um recadinho interno aqui para o nosso controle. Qual a diferença entre os dois? Então, é pensar empresarialmente, é o que eu coloquei na sua tela aí. Então, a diferença de um profissional que é bem-sucedido para um que não é tão bem-sucedido, qual é a diferença fundamental? É o pensar empresarialmente. Pensar empresarialmente significa eu ter um modelo mental de uma forma de entender o consultório, uma forma de interpretar as coisas no consultório. Eu preciso entender, incorporar que o consultório é uma empresa e agir desta forma. A linha de pensamento é que precisa mudar. A questão, então, tá? Então, bom, o que eu estou respondendo para você é qual a diferença daquele que é bem-sucedido e o que não é, sendo que os dois têm a mesma capacidade clínica. É porque um pensa empresarialmente, ele age empresarialmente, ele tem uma cabeça voltada para esse modelo empresarial, seja intuitivo ou construído, não importa. Para algumas pessoas isso é intuitivo, para uma minoria, mas para algumas pessoas é intuitivo. Então, não importa, de alguma maneira, essa pessoa consegue ter uma visão que vai além da questão unicamente clínica. Ele entende que o sucesso do consultório vai além. Ele entende que o consultório é uma empresa e precisa cuidar dele como tal. Esse é o ponto de partida. A questão, então, é o que é pensar empresarialmente, o que é essa coisa do consultório ser uma empresa para poder ser relevante o suficiente para essa conversa. A questão é isso aqui. O consultório é uma empresa e ponto. Aqui, eu quero destacar o fato de que não um consultório é uma empresa somente, algumas pessoas falam isso, que consultório é uma empresa somente quando tem CNPJ, quando abre oficialmente ali uma empresa. Não é disso que eu estou falando aqui. Nossa conversa hoje não é sobre isso.
você mesmo, como profissional autônomo, resolveu montar um consultório, aquele consultório é uma empresa, é um negócio e precisa ser pensado como tal. A ideia que está por detrás aqui é a seguinte: quando você monta, por exemplo, imagina que você, vou te dar um exemplo aqui, ó, você vai montar uma loja de roupas femininas. Então você resolve montar uma loja de roupas femininas. Você entende claramente que para montar uma loja de roupas femininas você vai precisar investir um capital no lugar, na reforma, adequação, vitrine, estoque, algumas questões importantes para você ter o funcionamento, para você começar, ou talvez um marketing inicial, né? Vai precisar de algumas coisas assim. Tá bom. Aí você começa a trabalhar, então você investiu, vamos imaginar que R$200 mil para iniciar aquele seu trabalho. Começou, né? Você sabe que aquela venda do produto tem que te dar lucro, que você tem que avançar com aquele negócio para que o negócio sobreviva sozinho. Sozinho significa assim, que você precisa colocar dinheiro lá. Não é, é verdade ou não é? Então, se você coloca uns R$200 mil e todo mês ela fica te dando prejuízo, não faz sentido. Também não faz sentido você comprar, por exemplo, lá um vestido por R$100 e vender ele por 80. Também não faz sentido, né? Eu tenho certeza que se você montar uma loja de roupa, como eu acabei de dar como exemplo, ou montasse uma pizzaria, ou montasse qualquer coisa, você pensaria dessa maneira. Você ia ver, será que vale a pena eu abrir? Será que dá retorno? Pensaria ou não assim? Será que dá retorno? Pensar se dá que dá retorno é dessa história que eu estou falando, de que eu preciso pensar empresarialmente. É saber, será que este investimento vai fazer sentido para mim? Isso significa que o fato de eu ser mão de obra da minha empresa é separado de eu ser o dono daquela empresa. Vamos dar um exemplo de uma pizzaria. Se eu estou em uma pizzaria, eu resolvi montar uma pizzaria. Então, eu resolvi montar uma pizzaria, fiz o investimento, R$200 mil e tal, contratei o pizzaiolo, o rapaz que faz pizza, né, que vai abrir a massa, que monta a massa, abre ela, coloca um molho, recheio, pega ela, põe no forno, tira, põe na caixinha e tal, né? Então, vai ter essa pessoa que é o pizzaiolo, vai ter a pessoa que fica no telefone, no caixa, fica outra pessoa ali fazendo entregas, ou outras, né, pessoas fazendo entrega, certo? Então, você fez o investimento, tem um formato operacional ali para acontecer, se vai acontecer, tem custos acontecendo, tem um formato acontecendo do dia a dia, e ao final de um período, vamos chamar desse período de um mês, aquele negócio chamado pizzaria tem que dar retorno, ou seja, tem que dar lucro para você. Você manteria aquela pizzaria até quando? Ou seja, por quanto tempo ela te dando prejuízo? Você não ia ficar com ela dando prejuízo. Então, antes de montar, você já vai ter uma visão desse tipo. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Monto, não monto? Espera aí, deixa eu ver, né? Aí você vai pensar se vale a pena montar ou não e vai montar. E o que eu quero te dizer, então, qual é a afirmação com esta imagem que está aí na foto? É que ser pizzaiolo não tem nada a ver com ser dono da pizzaria. As habilidades que eu preciso para ser um bom pizzaiolo nada tem a ver com as habilidades de ser um bom dono da pizzaria. As habilidades de ser um bom dono de pizzaria nada tem a ver com saber fazer molho. Nada. Está entendendo onde eu quero chegar? As habilidades que eu preciso, se eu for um bom cozinheiro, então todo bom cozinheiro, se montar um restaurante, vai ser bem-sucedido? Não. Aliás, está cheio de exemplos disso. Chefe Jacan faliu várias vezes. Chefe Jacan faliu várias vezes. Porque uma coisa é ser um bom cozinheiro, outra coisa é ser dono do restaurante. Nada a ver uma coisa com a outra. Nós chamamos isso, inclusive, de o mito do empreendedor. Achar que ser bom na coisa é suficiente para eu empreender e dar certo. Isso é um mito. É um mito. Não é verdade. Foi verdade lá no passado, quando eu não tinha concorrência. Quando eu era o único restaurante da cidade, ok. Quando eu era o único dentista, o único médico, o único pediatra da cidade, ok. Agora que o mundo está numa outra mentalidade, num outro comportamento, existe uma concorrência maior, isso não faz mais nenhum sentido. Já acabou faz muito tempo. Então, a primeira mensagem aqui do entendimento consultório-empresa é ser pizzaiolo é uma coisa, ser dono da pizzaria é outra. Quando você resolve abrir a pizzaria, você está sendo dono da pizzaria e não o pizzaiolo. Qual é o pano de fundo da conversa? É
Lembra que a pergunta era qual a diferença daqueles dois profissionais que são bem formados e tal, mas um é bem sucedido ou não, que eu disse que é o pensar empresarialmente, o agir empresarialmente? É isso. Porque um entende que o consultório que ele está montando é um negócio precisa se desenvolver. O outro mistura as bolas. O outro mistura as estações. Ele acha que se resolve uma questão, por exemplo, de marketing fazendo mais curso. O cara tem um problema de falta de estacionamento, então os pacientes não estão vindo por falta de estacionamento, ele faz especialização. Essa é a cabeça errada, entendeu? É pensar com cabeça de pizzaiolo para gerir a pizzaria. Vai falir, vai quebrar. Entende? Então eu preciso separar os papéis e entender que ser mão de obra é diferente de ser dono, ser empresário. O empreendedor é quem empreende, quem investe, encontra uma oportunidade, faz o investimento e abre o negócio. O empresário é quem toca o negócio. Então, neste caso, se você montou um consultório, você é empreendedor e empresário e precisa assumir que você montou um negócio. Caso contrário, se assim não fosse, você vai entender que ser um dentista, ser um médico, por exemplo, é uma profissão que você pode trabalhar para os outros. Você pode trabalhar em um hospital, vai trabalhar em uma clínica, contratado, CLT, por produção, isso não importa. Mas você vai trabalhar para os outros. Ali sim você vai executar a sua capacidade clínica, de raciocínio, de mão. Você vai pensar e vai desenvolver uma capacidade clínica, vai entregar habilidade clínica. A partir do momento que você resolveu fazer atividade profissional empreendendo, você resolveu ter duas funções. Uma é atividade clínica, que nada tem a ver com a outra atividade de ser dono. Se eu sou um bom cozinheiro, sou um bom chefe, e resolvo montar um restaurante, aquelas minhas boas habilidades de escolher os sabores não é aquilo que me faz gerir o meu fluxo de caixa corretamente, de ter uma boa gestão de pessoas, de fazer um marketing correto. Aquelas habilidades não são as mesmas. Bom, eu acho que eu já te convenci com relação a isso, que essas atividades são completamente separadas. E o ponto central da minha conversa é essa. Eu digo mais. Ao longo de tantos anos fazendo consultoria, eu posso afirmar para você que muita gente que fez curso, que viu assuntos, que leu livros, enquanto não virou essa chave, enquanto não começou a, sabe, não virou esse botão, essa chave, para falar assim, eu entendi que o consultório é uma empresa e preciso agir como tal, tudo que você vai aprender de administração financeira, de gestão de pessoas, de contabilidade, seja o que for, fica difícil, você não consegue entender o que é aquilo. Só vai entender quando você falar, é verdade, isso aqui é um negócio. É um negócio, eu preciso tratar disso como um negócio. Então, eu quero fazer uma afirmação para você, e que muita gente confunde. A medicina, a odontologia, a fisioterapia, seja o que for, eu vou usar aqui o termo odontologia de uma forma genérica, ok? A odontologia, ela não é um negócio, mas um consultório, sim, é. Entende? Não trate a odontologia, a medicina, a fisioterapia, a sua área, como um negócio, porque ela não é um negócio. Mas um consultório é. Um consultório é um negócio, porque, por definição, uma empresa, um negócio, é aquela estrutura que é feita, que faz um investimento, e ela tem o objetivo de se perpetuar. Ela gera um resultado para as pessoas e ela tem que se perpetuar. Para fazer isso, para que eu gere empregos e tudo, ela precisa dar lucro. E a gente entra, então, no outro fator essencial. Eu costumo dizer para os meus mentorados, meus alunos, no MBA, nas mentorias, que a gente tem um botão na cabeça, um botão imaginário na cabeça. Que quando eu ligo o botão, significa que eu estou pensando empresarialmente. Eu entendo que aquilo é um negócio, que é uma empresa, e precisa dar lucro. Quando eu não ligo o botão, eu estou entendendo aquilo como um lugarzinho bacaninha, bonitinho para eu fazer a minha profissão. Então, vamos lá. Se eu montar uma pizzaria, eu não vou ser o pizzaiolo. Então, eu entendi que aquilo é um lugar que eu estou fazendo investimento para ter lucro, ou não? Ou você monta uma pizzaria para perder dinheiro? Acho que não, né, Madre Teresa? Acho que não, né? Você não vai montar um negócio só para perder dinheiro, você vai montar para ganhar, para ter um retorno do investimento. Então, certo? O retorno do investimento é isso que você está querendo, que ele seja, entre todo o dinheiro que vai entrar e o dinheiro que vai sair, que seja positivo. E o nome disso é lucro. Então, você faz aquele negócio para que ele seja positivo. Sendo positivo, você mantém aqueles empregos, você gera novos empregos, você paga impostos, arruma a sociedade e ainda vive bem daquele resultado que você está produzindo, que é mérito do seu trabalho como empreendedor. Correto?
dando emprego para mais pessoas. O consultório é a mesma coisa. Se você entender definitivamente que são papéis separados, ao montar um consultório, pensa, é igual a montar pizzaria, é igual a montar uma loja de roupa. O negócio em si, sem depender de você, porque você é apenas a mão de obra, aquele negócio precisa ser lucrativo por si só. Ele precisa ser lucrativo. Eu preciso construir um modelo de negócio que, mesmo pagando a mão de obra, ele gere lucro. Esse é o botão, é entender que se eu vou agir, se eu penso, se eu reflito sobre isso, entendendo que o consultório é uma empresa e faço com que ele faça as coisas para gerar lucro, é porque eu entendi o jogo, estou fazendo, me organizando para gerar resultados positivos naquele empreendimento, naquele consultório. Essa é a lógica do que significa gerar lucro. Então, toda empresa visa lucro. Só que o profissional de saúde tem dificuldade muito grande em falar sobre lucro. Por que as pessoas têm dificuldade de falar sobre lucro? Porque parece que a saúde não combina com isso, né? Não combina com lucro. Né? Mas por que não combina com lucro? Deveria combinar, porque as pessoas têm preconceito a respeito disso. Repito, dinheiro que entra, menos o que sai, o que sobra é lucro. Você quer que seja negativo? Não quer que seja negativo. Ou seja, até empresas sem fins lucrativos precisam ter lucro, senão elas quebram, senão elas não se perpetuam. Elas não existem mais daqui a algum tempo. Então, quando você monta uma clínica, monta um consultório, eu tenho certeza que o seu objetivo é que essa clínica, esse consultório seja eterno, ou seja, que ele dure muito tempo, que passe gerações, que cresça, que gere empregos, que faça bem à sociedade, gerando empregos, por exemplo. Se você tem um consultório hoje com um funcionário, eu acho que é provável que você ia se sentir orgulhoso se o seu consultório se transformasse numa clínica que estivesse empregando 25, 30 pessoas. Se em algum momento isso acontece, seja seu desejo, por exemplo, talvez não seja, mas se ele fizer e crescer, olha quantas pessoas você vai estar empregando. Não é gostoso poder dizer e sentir o quanto você está empregando pessoas e ajudando a sociedade de modo geral? Para isso, eu preciso com que a diferença entre o que entra e o que sai seja positivo, ou seja, que dê lucro. Entende? Por isso, toda empresa visa lucro e o consultório é uma empresa. Logo, você precisa ter o lucro. E isso precisa mudar a sua má impressão com relação a esses assuntos e ter uma naturalidade para poder conversar sobre esses temas, ok? A frase, então, que eu quero dizer para você é o seguinte: você, como empresário, tem o objetivo de maximizar lucro, ou seja, tem como um dos seus objetivos como empresário é tornar um lucro maior, é maximizar o lucro, fazer com que o negócio gere lucro, um bom lucro, tá? Porque isso é importante. Seu objetivo, mas não é só, você tem um objetivo tríplice, é assim que eu ensino aos meus mentorados. Você tem o objetivo de maximizar o lucro, mas se, ao mesmo tempo, o seu objetivo é de maximizar, de potencializar a satisfação do cliente. Ou seja, você tem que gerar resultado, gerar cura, gerar aquilo que ele foi buscar. Pessoas em saúde, elas buscam um serviço de... Por quê? Por quais motivos? Ou por dor, ou por estética, ou perda de função. Então, satisfação do cliente significa você devolver essas coisas, você proporcionar essas coisas ao cliente e surpreendê-lo de alguma forma, dar uma experiência fantástica. Ele fala, uau! Então, você atendeu ele bacana, bem, com carinho, até o cafezinho, o cappuccino, o estacionamento, tudo conta, tá bom? E seu objetivo também é maximizar a atração de clientes. Como empreendedor, como empresário, você vai ter que atrair o cliente certo. A ideia de atrair o cliente certo é porque eu não estou interessado em qualquer cliente, mas no cliente que realmente faça a diferença para mim, que eu vou ter condições de poder atender com maestria. Então, eu preciso ter um público-alvo, um público objetivo, um público desejado. E eu, então, como empresário, vou entender qual o público para quem eu serei excelente e vou dedicar a minha energia, vou dedicar o meu tempo em mostrar essa excelência para que as pessoas me busquem, para eu gerar uma força natural de atração, uma força magnética de atração. O meu objetivo como empresário, um objetivo tríplice, é eu fazer com que o meu negócio dê lucro, com que os clientes fiquem satisfeitos e dê resultados e que eu atraia os clientes certos para este modelo de negócio, e não qualquer cliente. Eu não estou interessado em qualquer cliente. Não quer dizer que eu não quero qualquer pessoa, não é isso. Eu estou interessado no cliente correto, eu estou interessado no cliente certo, tá bom? Pessoal, recebo a informação também de que vocês estão vendo aí na tela, alguma coisa mudou na tela, porque os QR Codes estão aparecendo alguns QR Codes aí para vocês, né?
Um desses QR Codes tem a ver com um presente que eu vou falar mais daqui para frente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, embora já está aparecendo aí para você. Mais para frente eu falo sobre isso. Já estão adiantando e colocando o QR Code para você. Já estão entregando aí, mas tá bom. O outro QR Code é sobre o MBA, que é o nosso assunto que nós vamos falar também no final. Lá no final, eu pedi para vocês uns minutinhos, que eu vou te explicar mais sobre o MBA. Então, já tem um QR Code, se você quiser informações. Só que não faz isso agora, não vai ver agora. Calma, relaxa. Termina a palestra aqui, depois você vê. Já anota aí, já faz a conexão, mas daqui a pouco você vê. E o outro QR Code é do grupo nosso do Telegram. Esse outro QR Code é importante porque tem um grupo no Telegram que vai servir para duas coisas importantes. Uma, se você está interessado mais no MBA, está interessado em conversar mais sobre isso, você entra no grupo do Telegram e ali a gente vai trocar mais algumas experiências, vai ter uns bônus, vai ter umas coisas bacanas que vão acontecer por ali. E também, no grupo do Telegram, é onde eu vou responder um monte das perguntas, muitas das perguntas que eu não vou conseguir responder aqui, eu vou responder, vou interagir com vocês lá no grupo do Telegram. Então, esse grupo vai durar algum tempo, até que efetivamente a nossa turma do MBA comece. Tá bom? Então, são esses 3 QR Codes que apareceram aí para você. Jefferson, fazer um pedido? Aumenta o arzinho, põe uns 2 graus para cima ali, por favor. Tá bom? Gelei demais a sala aqui, agora até eu estou congelando. Tá bom? Tá ok. Muito bem. Foi? Isso. Muito bem. Então, pessoal, voltando aqui. Você é empresário. Aliás, é o seguinte, tem alguma pergunta? Já tem alguma pergunta por aí? Desse tema aqui? Tá bom. Ainda bom. Então, seu objetivo como empreendedor, como empresário, então, é maximizar o lucro, satisfação do cliente, atração do cliente certo. E isso, vamos juntar agora lá com o começo. E isso é sucesso. Lembra da nossa frase? Transformando o consultório numa empresa de sucesso? Uma empresa de sucesso, o consultório é uma empresa, e uma empresa de sucesso é uma empresa que tem lucro, uma empresa que se perpetua, porque ela tem lucro, é uma empresa que gera satisfação do cliente, que os clientes falam, uau, essa clínica é bacana, esse profissional é aqui, esse é meu lugar. Isso é sucesso. E a pessoa se sente em casa, ela se sente que ali é para ela é o público-alvo, ela é a pessoa certa no lugar certo. Isso é sucesso. Então, um consultório de sucesso é aquele que está bem, tem o lucro desejado, tem os clientes desejados, e esses clientes todos falam, uau, eu adoro esse lugar. Isso é um consultório de sucesso, na minha visão. Você concorda comigo? Eu acho que sim, né? Então, o seu papel como empresário é você separar os papéis, entendeu? Você separa os papéis. Ser dono da clínica é uma coisa, ser dono do consultório e ser a mão de obra é outra coisa. Mas, Plínio, peraí, eu sou sozinho no consultório, eu e minha secretária, e alguns nem secretária têm. Aí, no meu caso, é diferente. Não é. Não é. Se você montar sozinho, né, uma pizzaria, se você montar sozinho uma pizzaria também, você tem que correr, fazer a pizza, você tem que correr por telefone, você vai entregar. Como é que você vai fazer tudo isso? Certo? Você vai escolhendo algumas coisas para fazer, não é? A hora que você conseguir não ter mais o papel de fazer a pizza você mesmo, você entende essa metáfora que eu estou fazendo aqui, tenho certeza. Então você vai estar correndo e fazendo tudo. A hora que você consegue crescer um pouquinho e você não é mais o fazedor da pizza, você vai ter que pagar alguém. Imagina se toda a sua estrutura que você montou da sua pizzaria não pressupunha você pagar um pizzaiolo. Porque, é minha mesmo, já que é minha mesmo, agora que você começa a ter que pagar o pizzaiolo, seu lucro desaparece, você vai descobrir que seu preço estava errado. Porque o seu preço, você achava que tinha um lucro, na verdade não era lucro. O lucro que você tinha era o que você teria que pagar para o pizzaiolo. Acabou o seu lucro. Então, sempre vai ser assim. Se você tem que entender que ser o dono é uma coisa, ser mão de obra é outra. Se a mão de obra é você mesmo, você precisa pagar você mesmo. E pagando você mesmo, o negócio ainda assim tem que dar lucro. Entendeu? Captou? Esta é a ideia central, a ideia de base de toda essa nossa conversa aqui de hoje. Bom, então, o consultório é uma empresa, eu preciso pensar como tal. Então, o primeiro exercício que eu quero lançar para você aqui, esse exercício, depois, se você quiser, você printa a tela, sei lá, tira a foto, ou anota no seu caderno, faz como você quiser. Mas grava esse exercício aqui. O exercício você vai pensar, você vai escrever, eu convido você a fazer essa meditação aí, a refletir sobre isso. O que eu vou fazer? O que efetivamente eu vou fazer para garantir que o meu consultório empresa, ou seja, o meu consultório, nesta nova visão, atraia os clientes certos, encante esses clientes e dê lucro. Esse exercício é fácil? Claro que não. Claro que não. Senão não estaríamos aqui tendo essa conversa. Então, o que eu vou fazer
para garantir que o meu consultório dê lucro? Olha quanta coisa eu tenho que pensar. O que você tem que pensar sobre isso? Você tem que entender um pouquinho de número, você vai ter que pensar como é que eu vou colocar isso talvez num software para ter esse número, né? Como é que eu vou fazer esse acompanhamento diário, com que equipe eu vou fazer para encantar os clientes, como que eu vou ter a equipe certa para encantar o meu cliente, que ações realmente encantam ou não, como é que eu faço para atrair o cliente? Será que eu vou fazer dancinhas no TikTok? Será mesmo que assim que um neurocirurgião vai atrair clientes? Será? Enfim. Então, aqui você tem que começar a pensar assim, o que que poderia funcionar para mim? Então, eu sei que esse é um exercício extremamente complexo e amplo, mas eu quero te contar que é assim que a gente começa a fazer o pensamento funcionar. É você parando para pensar, de fato, se eu sou empresário, o que que eu sei? Ou o que eu não sei? Se essa reflexão te fizer enxergar que você não sabe, já é um grande avanço. Porque quando a gente começa a enxergar o que não sabemos, isso nos faz evoluir. Porque eu busco conhecimento que eu não sei. Eu me torno consciente de algo que eu ignoro. Eu sou um ignorante consciente, entende? Eu ignoro, eu estou consciente que eu ignoro alguma coisa. E isso é o que me faz buscar ajuda, me faz buscar solução, me faz buscar conhecimento. Quando eu percebo, eu não sei fazer isso. Aí, somente aí é que eu começo a buscar a solução. Então, esse exercício é para você efetivamente encontrar as ações. Se você não encontrou ainda, encontrou poucas, significa que isso é um diagnóstico que você precisa procurar um pouco mais. Leia a respeito, vê lá no meu canal no Instagram, ou faz um MBA com a gente, não importa. Leia meus livros. O que eu quero dizer para você aqui, tem bons conteúdos por aí. A questão é, você vai estar consciente que você precisa buscar mais informações, a capacitação de uma área que você está se tornando consciente agora de que não conhece. Combinado? Beleza, vamos avançar então. Ainda nesse conceito de consultório empresa, tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Quando você for pensar num consultório empresa, eu quero que você enxergue esse negócio como ele tendo uma mesa de três pernas. Visualize uma mesa de três pernas. Uma mesa de três pernas, se uma delas quebrar, cai tudo que tiver em cima. Basta uma perna quebrar. Então, eu vejo muita gente construindo um consultório, uma clínica, em cima de uma mesinha com um tripé, onde uma perna ali é de aço, uma de, sei lá, madeirite, e a outra perna de isopor ou de papelão. É isso que eu vejo. E aí, conforme vai tendo um pezinho tranquilo ali, tá, conforme ela vai tendo mais peso, ela quebra. Essa metáfora que eu estou te contando aqui, ela é real, eu vejo isso o tempo inteiro. Né? O tempo todo eu vejo isso. O tempo que eu fiquei com o Sebrae também, eu via muitos outros tipos de empresa tendo esse mesmo tipo de dificuldade. Vamos entender aqui. Quais são as três pernas que eu vou chamar, né, dos três pilares, que eu vou chamar também com você aqui de departamentos da sua empresa. Ó, que chique, hein? Departamentos. Começa pela imagem do meio. O departamento de produção é o departamento clínico. É aquele departamento onde você vai cuidar para garantir que a sua pizzaria tenha a melhor pizza possível. Então, você vai decidir qual é a pizza, como produzir, quais os ingredientes, qual o melhor método de fazer a pizza, e você vai garantir ainda que a pizza seja produzida com ritmo, com um método. Sempre a pizza vai ser do mesmo jeito. Imagina se você tem uma pizzaria, cada vez que você pede a pizza lá, sei lá, a pizza portuguesa, ela vem de um jeito diferente. Às vezes vem com um ingrediente, depois não vem com mais, vem com menos, cada vez é de um jeito, com cebola, por vencer, tudo bagunçado? Não. Imagina se cada vez que você fosse lá no McDonald's, cada vez é de um jeito. Não. Existe uma padronização. Então, tem passo a passo, tem ritmo, tem que fazer com produtividade e por aí vai. Ok? Então, o departamento clínico ou departamento de produção é aquele onde você vai se dedicar a garantir os procedimentos com ritmo, com padronização, com um modelo de funcionamento que faça sentido ao seu negócio. Então, você vai ter um ritmo, vai ter um serviço bem feito. Ao invés de 4 passos, talvez 3 passos sejam melhor para esse caso. Nós vamos usar 2 sessões de 1 hora, entendeu? É isso, você vai definir ali. Ali você define quais equipamentos, ali você define quais os materiais, processo de mão de obra, se vai ser 4 mãos ou não. Ali você vai definir todas essas coisas, tá certo? Isso eu acho que você já faz.
quem mais estuda, cara, no Brasil é profissional da saúde. É incrível como o profissional de saúde não para de estudar. E particularmente no mundo, eu vi um trabalho sobre isso. Na verdade, um trabalho não, a pessoa comentou sobre um trabalho, eu não vi ele originalmente. Mas que quem mais estuda no Brasil são profissionais, particularmente dentistas, no mundo. No mundo. Ou seja, o dentista não para de trabalhar, de estudar nunca, está sempre estudando, 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 estudando. Enfim, então, cuidar da área clínica, eu acho que você já sabe isso, você já faz isso muito bem. A questão é, você não é só mão de obra, você tem que pensar como empresa. Então, a empresa não é só eu fazer o melhor procedimento, eu tenho que entender qual é o melhor conjunto de material, de estoque, como é que eu vou fazer os procedimentos para fazer com que a coisa funcione com a equipe que eu tenho e que gere lucro, que tenha produtividade, que tenha padronização, etc., com várias pessoas trabalhando, se for o caso. Eu preciso ter esta mentalidade. Então, aqui na produção, eu tenho que pensar em como fazer o melhor produto, da melhor forma possível e com um padrão. Mas vai além. Como eu sou empresário, empreendedor, ali, dono do negócio, eu tenho um outro departamento, um outro pilar para pensar igualmente importante. Igualmente importante. Não é mais ou menos um pouquinho, não, é igualmente importante para o negócio. Entende? Agora eu estou falando do negócio, do consultório empresa. O negócio precisa também ter clientes. Você já viu algum negócio que sobrevive sem cliente? Então, o consultório tem 0 pacientes. Você está gastando com funcionário, com coisa, com aluguel, com domínio, 0 pacientes, né? Aí, o que você faz? Especialização, 0 paciente. O que você faz? Mestrado. O que você faz? Compra um laser. Não faz o menor sentido. Se eu tenho um problema no meu departamento comercial, departamento de vendas, departamento de marketing, que é esse outro departamento, que é o que vai atrair o cliente, que vai trazer cliente, se esse departamento não funciona, eu não consigo resolver colocando mais energia no outro. Você entende que não é eu fazendo um produto melhor, tecnicamente melhor, ou tendo mais um título que vai fazer com que eu atraia mais cliente. Isso é uma falácia. As pessoas, muito profissionais de saúde, têm essa mentalidade equivocada. O consultório não está indo bem, o que ele faz? Mais um curso. O consultório não está legal, o que eu faço? Mais um curso. Não é assim que funciona. Essa é a mentalidade do profissional com o botão desligado, ou seja, não entendeu como é que pensa precisamente, aquele botão mental desligou. Quando eu ligo o botão, eu entendo que é uma empresa, eu vou atrás do resultado, eu entendo que uma empresa tem que dar lucro, etc. Eu enxergo o negócio. Quando o botão está desligado, o consultório vira um lugar gostosinho para atender paciente. Ele deixou de ser pensado como uma empresa. E é por isso que eu faço cometo esse viés, essa bobagem de entender de agir assim, de o consultório está precisando melhorar alguma coisa na captação de cliente, por exemplo, o que eu faço? Eu faço um curso diferente. A pizzaria não está vendendo pizza, o que eu faço? Mando meu pizzaiolo fazer um curso de molho. Hã? Você entende que é uma insensatez quando você consegue pensar na metáfora da pizzaria, mas com o consultório a gente mistura porque a gente derruba o botão e não enxerga isso, entendeu? Então, o departamento comercial, ele é responsável por atrair o cliente certo, lembra que é um dos seus objetivos? Atrair o cliente certo, converter essas oportunidades, cada pessoa que vem, ela tem que ficar com você. Eu não estou interessado em trazer pacientes que não têm conexão, que não querem estar ali. Não, eu quero quem queira estar ali, né? Paciente que gosta daquele meu estilo, do nosso estilo de trabalhar. E eu tenho que trabalhar também, esse departamento cuida da marca, cuida da fidelização, de fazer com que aquele paciente fique, goste, fique e ainda traga outros, volte e traga outros. Isso é fidelizar cliente em saúde. Então, o departamento comercial tem que pensar assim, o que eu faço para atrair o meu cliente alvo, o meu cliente certo, o cliente que eu gosto, o meu cliente que eu quero ser imbatível para ele, eu quero ser espetacular para ele, eu quero encantar essa pessoa. Aonde eles estão? Aí eu vou procurar essas pessoas, eu vou falar com eles. Será que o seu cliente realmente está no Instagram? Talvez esteja no Facebook, talvez esteja em um dos dois. Eu tenho feito projetos agora, durante a pandemia, eu fiz vários projetos que nós não usamos redes sociais. Existe vida fora da rede social? Existe. Estou dando exemplo para você. Ou seja, tem casos que a gente fez, por exemplo, trabalhando no networking com um dono de farmácia, fazendo café da manhã com formadores de opinião. Cara, não precisa necessariamente fazer o que todo mundo está fazendo. Eu posso usar lógicas diferentes. Basta eu entender na minha região, na minha cidade,
o meu público-alvo, o que eu quero passar, que imagem é essa. Então, é esta ação que eu vou buscar. Qual é a estratégia que vai funcionar para mim para atrair o cliente certo? Como é que eu vou converter essas oportunidades? Como é que eu fidelizo ele? E eu fidelizo através desse encantamento. Método, método, método. Ou seja, a minha empresa não vive sem o produto, ou seja, não vive sem a produção, mas também não vive sem cliente. Simples assim. Empresa sem cliente quebra. Ponto. Então é igualmente importante. E igualmente importante é o terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? É a administração geral da coisa. A administração geral da coisa significa que tudo que tem a ver com back-office, assim, tudo que tem a ver com organização geral, com finanças, contabilidade, com RH, né, recursos humanos, com jurídico. Então, como é que você faz? Como é que você lida com contratos? Como é que você lida com acompanhamento e números das coisas? Como é que você está lidando com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que você lida com as questões relacionadas a contratos? Enfim, tem várias coisas com relação a modelo tributário. Se você errar seu modelo tributário, você vai perder muito dinheiro. Simples assim. Você vai perder muito dinheiro. Então, qual é o melhor modelo tributário para você? Qual é o melhor modelo de organização? Como é que você guarda tudo? Tudo. Como é que você documenta? Tudo isso é fundamental, tudo isso é administração. As três pernas são igualmente importantes, ou seja, você precisa cuidar disso, cuidar das três para desenvolver o seu negócio. Captou a ideia? Então, significa que o seu negócio, o seu consultório é uma empresa, e a partir de hoje, se você ainda não fazia isso, você precisa dedicar tempo, eu recomendo geralmente 1 hora por dia, para você pensar no negócio sob o ponto de vista de cada uma dessas áreas. Você precisa investir igual tempo e energia em cada uma delas. Quanto tempo você gasta, você investe em melhorar o seu nível clínico, a sua produtividade, sua produção, que é um dos pilares? Quanto tempo, agora outra pergunta é quanto tempo é equivalente, o tempo que você tem dedicado para atrair o cliente certo ou fidelizar seus clientes? Provavelmente não. E para fazer uma boa administração, para garantir que você está com o modelo tributário correto, por exemplo, que todas as suas documentações com contabilidade estão corretas, que está tudo certo com relação ao LGPD, que seu site está funcionando da forma que precisa e por aí vai. Quanto você tem dedicado para isso? Aqui, só com isso, está feito o diagnóstico da onde você está errando. Aqui está feito o diagnóstico de por que aquele cara é bem-sucedido e talvez você ainda não seja. Talvez, espero que não seja o seu caso. Porque um já enxergou isso, um já passou por essa fase, já avançou essa fase, já entendeu, já virou essa chave, já ligou o botão e começou a agir na direção de cada vez mais preencher esses espaços e fazer com que os três departamentos funcionem de modo conjugado de uma forma mais perfeita. Ok? Aí vem o próximo exercício. O exercício é o que eu vou fazer para organizar meu tempo e cuidar, né, dos três departamentos. O que eu vou fazer para organizar o meu tempo diário em dedicar todo dia um tempo para um, para outro, para outro? Eu sugiro que se você vai dedicar, por exemplo, 1 hora por dia para isso, que em um dia você separe aquela hora para pensar na área clínica, no outro dia você separe aquela 1 hora para pensar na área comercial ou atração de clientes. No outro dia, você vai pensar na parte administrativa, por exemplo, no RH. Na outra, você vai pensar de novo no comercial, só que agora em fidelização, e por aí vai. Você precisa equilibrar as suas forças de gestão do negócio. Senão, ele vai ficar sempre capenga, sempre vai ficar sem entender realmente quais os mecanismos que ele vai precisar passar para chegar lá no resultado. Está fazendo sentido? Pessoal, alguma pergunta com relação ao assunto que a gente está falando até aqui? Como é que está aí? Alguma pergunta? Já tem alguma pergunta aí, Jefferson? Não, ainda não. Tá bom? Não? Tá bom. Estão dizendo aqui que tem perguntas de outras áreas, que não é disso que estão falando aqui. Então tá. Perguntas de outras áreas, depois a gente conversa, a gente vai conversar lá no Telegram, tá bom? São válidas também, se tiver pergunta, pode fazer, mas as perguntas que não são especificamente do que a gente está falando aqui, então depois a gente responde em outra oportunidade, tá bom? Show de bola. Muito bem, vamos lá então, já que está tudo em ordem por aqui, vamos avançar. Engrenagens da gestão. Nossa, o que é isso? Agora que eu estou começando a entender essa parte aqui, que estava meio difícil, eu entendi, agora você quer complicar com engrenagens? Que coisa é essa? Vamos lá, calma, relaxa, respira e vamos lá. Engrenagens da gestão, eu quero te mostrar aqui a tal da gestão. Perdão.
A tal da gestão precisa de três mecanismos que são contínuos para ela funcionar, para ela existir. Isso funciona de uma forma contínua e incomum, por isso é uma engrenagem. Eu vou te explicar isso de duas formas diferentes, num formato engrenagem e num formato visual, no slide seguinte, que você já vai entender. Então, uma dessas engrenagens a gente chama de recursos ou ferramentas. Fazer gestão, presta atenção na frase aqui, fazer gestão é cuidar, é decidir coisas, é cuidar dos recursos, é cuidar dos instrumentais, equipamentos, dos insumos, materiais, pessoas, recursos humanos, né? Pessoas, espaço físico, sala, né? E por aí vai. Então, quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, tomar uma decisão de contratar uma pessoa ou não, isso é gestão. Você está tomando uma decisão com relação a um recurso. Se você vai usar uma sala ou não, vai alugar a sala ou vai utilizá-la para outra coisa. Você está tomando uma decisão com relação a um recurso, que é espaço físico. Quando você vai decidir se vai comprar ou não um determinado equipamento, você está tomando uma decisão com relação a um equipamento, que é um recurso. Ok? Vai mudar, você vai mudar um equipamento, vai fazer uma manutenção, vai dar um fim nesse, vai comprar o outro, sei lá. Tudo isso é cuidar de recursos. Qual o melhor recurso que eu preciso? É um computador? Será que o recurso que eu preciso é um software? O recurso que eu preciso é uma pessoa? O recurso que eu preciso é uma sala? O recurso que eu preciso é iluminação? O recurso que eu preciso é uma câmera? Qual é o recurso que eu preciso? É um designer para me ajudar com uma coisa? Qual é o recurso que eu preciso nesse momento? É uma sala, um lugar, uma pessoa, etc. Enfim. Outra engrenagem fundamental da sua gestão são métodos, são processos. Processo é jeito de fazer, é como fazer. Então, eu posso ter os mesmos recursos, por exemplo, a mesma pessoa, só que eu falo para essa pessoa que agora vai começar a fazer aquela atividade de forma diferente. Eu estou mudando o método, estou mudando o jeito de fazer, tá certo? Então, como que eu faço tal procedimento clínico? Como é que eu faço a endodontia? Eu faço desse jeito, vou mudar o jeito de fazer. Vou fazer agora em menos passos. Como que eu faço para cobrar um cliente da implante? Eu usava este método, vou usar um novo método, um novo jeito de fazer. Como que eu faço para atrair clientes? Eu usava aquele método que eu tinha aprendido lá com alguém, que eu copiei, e agora eu aprendi um novo método, um novo método, um novo jeito de fazer. Isso é processo, jeito de fazer. Como você faz atração de cliente? Como é que você faz fidelização? Como é que você controla os gastos? Como é que você... E por aí vai. É método de fazer. Seus funcionários têm método para fazer as coisas ou vão fazendo de qualquer jeito? Não é? Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Cometendo esse erro de não tem método definido. Aí chega um funcionário, faz de um jeito, troca o funcionário, faz de outro jeito. E nem vocês têm a menor ideia de como está sendo feito. O funcionário não vem, você não tem a menor ideia como é feito, né? Porque não tem um processo definido. Tá certo? Isso aí. E a terceira engrenagem aqui são controles. Basicamente, eu poderia resumir dizendo assim, é como que eu controlo tudo isso. Mas esse controle eu quero resumir para você aqui, para a aula de hoje, para essa conversa de hoje, que controle é número. Número. Ou seja, como que você controla, como é que você sabe como você está. Então, qual número você usa para medir? Como é que você controla o resultado disso? Como é que você... Isso faz parte do controle, eu saber como que eu vou supervisionar, sim, mas principalmente que número eu uso. Por exemplo, se você quer melhorar a fidelização de clientes, como é que você mede a fidelização de clientes? Por exemplo, quantidade de pacientes indicado por outros no mês, no dia, na semana. Se você quer melhorar o atendimento ao cliente, a pergunta é, como é que você controla o atendimento ao cliente? Como é que você mede? Quando eu falo controlar, significa medir. Como é que você mede o atendimento ao cliente? Qual número você usa para isso? Gestão se faz com números. Então, essas três engrenagens, se não estiverem presentes, não existe gestão. Por definição, gente, por definição. Gestão é quando eu começo a tomar decisão com relação a recursos e processos baseado em números para fazer essa coisa girar. Isso é gestão. Então, eu consigo entender isso dessa outra forma. Gestão é tomar decisão. Vamos olhar de uma outra forma. Eu falei para vocês que tinha mostrado de uma outra forma. É a mesma fala, mostrada de outro jeito. Gestão
Fazer gestão é decidir, tomar decisão. Então, ao tomar decisão, eu tenho um ponto A, é como eu estou hoje. Neste momento, qual é a minha situação em atendimento ao cliente? Nesse momento, qual é a minha situação em fidelização? Faturamento, vendas, lucro, o que quiser medir. Então, eu tenho o ponto A, eu tenho um número, isso chama controle, certo? Controle é ter número do ponto A como eu estou. Aí eu desejo um ponto B. Eu quero melhorar. Então, por exemplo, o meu atendimento ao cliente, eu dei um jeito de medir, estou com uma nota 7,2. Eu falo, não está bom o meu atendimento com 7,2. Eu preciso melhorar o meu atendimento para 8,5, pelo menos. Então, eu tenho 3 meses, quero fazer um projeto para em 3 meses melhorar o meu atendimento ao cliente, que está em 7,2, ponto A, para que chegue em 8,5, ponto B. Entende? Gestão, eu vou tomar decisão agora de uma coisa específica. Como é que eu vou sair do ponto A para o ponto B? Bem específico. 7,2 em atendimento, 8,5 em atendimento. Está bem claro para você, está bem claro para o gestor. O gestor vai fazer o quê, então? Lembra do slide anterior? Ele vai decidir coisas, vai alterar coisas para alcançar esse novo resultado. Quais são essas duas coisas? Recursos e processos, está lembrado? Então, do que eu tenho hoje, eu tenho algumas coisas hoje que está gerando esse atendimento ao cliente de 7,2. Quais coisas, métodos ou recursos eu preciso mudar ou adquirir para mudar o atendimento ao cliente? Então, por que o atendimento ao cliente não está legal? Eu preciso melhorar a pessoa que não é legal. Ou preciso dar um treinamento para essa pessoa. Eu preciso mudar o script que ela usa para falar. Eu preciso mudar o balcão de lugar. Você entende? As minhas decisões, as suas decisões serão sempre com relação a recursos, o que fazer com relação a recursos, coisas, espaço físico, balcão, pessoas, enfim, ou métodos, jeito de fazer. Sempre. Vai ser uma coisa ou outra, ou geralmente as duas. Então, eu defino onde eu estou, eu identifico onde eu estou, defino onde eu quero chegar e vou alterar, vou pensar quais recursos e processos eu preciso alterar, medir, comprar, enfim, modificar para alcançar esse resultado. E aí eu vou implantar isso, eu faço isso acontecer. Gestão é exatamente isso, ou seja, gestão pressupõe números. Se eu não tenho número, eu não tenho ponto A, ponto B. Então, eu não tenho como fazer gestão, não tenho como decidir recursos e processos, eu não sei o que nem para onde. Então, fazer gestão é esse tempo que eu me dedico todos os dias para tomar decisão e ver aonde estou levando o meu negócio, para onde estou caminhando com ele. E aí, eu complemento esta informação te apresentando, vou até passar o slide aqui, te apresentando 3 níveis de funcionamento de qualquer negócio. Não estranha não, calma lá. Existe lá em cima de uma empresa, imagina agora, só para você entender, imagina uma empresa de maior porte, você tem lá o presidente da empresa, né? Você tem os diretores da empresa. O presidente da empresa está tomando decisões, certo? Ele está tomando decisão. E lá embaixo, no operacional, mão de obra, tem gente apertando o parafuso. Então, alguém lá toma a decisão de como vai ser feitas as coisas, e alguém aqui embaixo, no nível operacional, está apertando o parafuso. Entende o que eu quero dizer? Pergunto, quem ganha mais dinheiro? Quem toma a decisão ou quem aperta o parafuso? Tempo para você pensar. Não precisa pensar, né? É fácil. Quem ganha mais dinheiro? Quem toma a decisão ou quem aperta o parafuso? Ah, meu Deus, que vida injusta. Não, é fato. É quem toma a decisão. Por quê? Porque uma decisão bem feita faz a empresa ficar milionária ou quebrar. É decisão. É gestão que leva a empresa para algum lugar importante. Não é apertar mais parafuso, gente. Não é essa a ideia. Ficar mais tempo, mais horas no consultório, atendendo e mais paciente ali, tentando fazer mais, esticar 12 horas por dia. Não é isso que vai te levar para o sucesso. Não é isso. O que vai te levar para o sucesso é você usar a cabeça. Então, você senta nessa cadeira, ou seja, não é na cadeira com o paciente ali, né? Você para, pensa e começa a entender cada elemento que você quer melhorar, qual decisão você vai tomar de recurso e processo. Ou seja, o nível estratégico de pensamento, que é tomada de decisão, é ali que a gente ganha dinheiro. É quando a gente para e pensa, enxerga o negócio e pensa, e toma decisão. Não é sendo mais mão de obra. Entende? Então, eu preciso entender que são coisas diferentes. E no meio do caminho aí, onde está escrito nível tático, gerência, é a supervisão. Você, às vezes, tem boas ideias como gestor,
mas às vezes o seu funcionário, a sua funcionária não executa aquilo que você falou, porque lhe falta a competência de ser um bom gerente, que é diferente de ser o gestor. O gestor decide, o gerente controla, o gerente supervisiona, o gerente lidera ali do dia a dia, o gerente confere, entende? Então, às vezes, a habilidade que está ali faltando é a habilidade de gerência, a habilidade de liderança direta, de supervisão, de controle, ser chato, pegar no pé. Essa é uma parte. A outra, de tomada de decisão, de enxergar o negócio e decidir novas coisas. E o operacional é quem vai executar. Você executa uma parte, sua funcionária, seus funcionários executam outras partes. Sejam partes do comercial, sejam partes do operacional, seja parte do administrativo, financeiro. Tem sentido? Ou seja, cada departamento tem alguém decidindo, tem que ter. Cada departamento tem alguém fazendo, tem que ter. Cada departamento tem alguém controlando, tem que ter. Então, o meu consultório sozinho precisa de 9 pessoas? Não. Pode ser você fazendo os 9 papéis, se você quiser, entende? Você vai tomar as decisões dos 3 departamentos, você lidera, você supervisiona e você executa os 3. Mas não faria sentido você executar os 3. Então, você executa o clínico, ok. Você pode ser sua própria mão de obra, se assim desejar. Aí você tem um auxiliar que trabalha com você a 4 mãos, um enfermeiro, auxiliar odontológico, algo assim. Então, você tem uma outra pessoa no operacional do clínico. Mas na área comercial, quem é que executa? Quem é que executa para ver suas ações de redes sociais? Quem executa para valer as suas ações de marketing, de fidelização? Quem é que está apertando mais para valer ali? Quem é que é essa mão de obra? Não tem ninguém? Pois é você? Sua mão de obra é cara demais para você ficar fazendo isso. Sua mão de obra é cara demais para você fazer isso. Não é uma boa. E quem é que faz a parte administrativa? Né? A parte administrativa, o operacional da administração do dia a dia, que acerta coisa com o contador, que manda coisa para convênio, que confere glosa. Quem é que faz isso? Você é caro para fazer isso também, então ali você pode ter outra pessoa. É esse cenário que eu quero te apresentar aqui para você enxergar que ter o consultório como empresa é isso que você vai precisar ver de um modo geral. Ok? Perguntas? Opa! Tem uma pergunta aqui do Dr. Said Henrique. Legal. Ele perguntou se processos devem ser padronizados ou flexíveis. Excelente pergunta. Como é que ele chama? Said Henrique. Said Henrique. Então, Said, boa pergunta aqui. Processos, de um modo geral, eles tornam a empresa se torna melhor quando eles são padronizados. Processos padronizados significa que os processos estão escritos, estão identificados o melhor jeito de fazer. Então, a clínica tentou um jeito, foi mais ou menos, tentou o outro, foi pior, tentou o outro, opa, esse aqui foi melhor. Ah, esse aqui foi melhor? Então, vamos escrever esse processo aqui e ver que esse é o melhor jeito de fazer, até agora. Então, a clínica fica sempre de olho em novas formas, em novos modelos de como que eu vou melhorar aquilo. Mas eu sempre, assim que eu encontro a melhor forma, eu padronizo ela até que eu encontre outra. Então, aquela se torna um padrão. O fato de ser um padrão facilita também quando entra outro funcionário para executar aquela função, ele já sabe que ela já está escrita, já está padronizada. Troca a pessoa, mas não troca o processo. Porque se o processo fica na cabeça de cada pessoa, sai a pessoa, o processo vai embora junto e quebra ele inteiro. Então, o ideal é que sim, ele seja padronizado, mas flexível para aprender com novas possibilidades e ser sempre ajustado. Isso é um processo de melhoria contínua. Beleza? Ok? Muito bem. A segunda parte dessa nossa conversa, então, eu falei sobre o consultório empresa. Eu disse que teriam 2 partes. A segunda parte dessa nossa conversa aqui é que, sim, é possível transformar o que você tem hoje em algo melhor e algo que você deseja. Então, você quer melhorar o resultado do seu consultório, quer melhorar a sua performance como um todo? Então, lembra desse nosso desenho aqui? Gestão é decisão, certo? Lembra disso? Só que agora, ao invés de a gente pensar do dia a dia, no mês a mês, na semana a semana, eu quero melhorar aquilo e faço aquela coisa nesse mês para resolver, nesse trimestre, sei lá. É a mesma ideia, só que agora eu vou pensar de modo estratégico. Quando eu penso de modo estratégico, eu começo a planejar, né, ao longo de um ano, vou pensar agora para 1 ano, para 2 ou para 3 anos. Geralmente, o planejamento estratégico é para 3 anos, não mais que isso, raramente mais que isso. A mesma lógica a gente vai usar agora para um negócio. Então, transformar o seu consultório em empresa, você já entendeu o que é empresa e como vai conduzir no dia a dia. Transformá-lo em algo de sucesso, numa empresa de sucesso, num objetivo desejado, agora significa que você tem que olhar um pouco mais de cima e olhar um pouco mais no longo prazo. Só isso. Mas a lógica é a mesma. Ao pensar, por exemplo, em alcançar um objetivo para 3 anos, você precisa partir do ponto central, que é onde eu estou. Então, bora ter número.
Não dá para fazer gestão sem número, lembra? Não dá para eu conduzir minha empresa para algum lugar se eu não sei como eu estou hoje. Porque como eu estou hoje, o número que eu vou usar para saber como estou hoje é o número que eu vou usar para saber aonde eu quero chegar. Por exemplo, se você fala assim, eu quero melhorar faturamento não existe, isso é bobagem. Como assim bobagem? Eu preciso ser específico. O meu faturamento hoje é de R$25 mil e eu quero, até o final do ano, ou seja, em 12 meses, alcançar um faturamento que é de R$25 mil. Eu quero chegar em 75. Estou inventando o número aqui. É possível isso? Então, vamos supor que eu identifiquei que é. Faz de conta que eu identifiquei que isso seja possível. Então, o que eu vou fazer para fazer com que o meu ponto A, faturamento de R$25 mil, se torne um faturamento de R$75 mil em 12 meses, por exemplo, um faturamento mensal. Certo? O que eu vou fazer? Mexer em recurso e processo, já entendeu? Então, essa é a lógica do dia a dia. No planejamento estratégico, então, eu coloco números em tudo que eu tenho hoje, coloco números naquilo que eu quero e junto várias coisas. Essa diferença é que eu junto vários desses números que eu quero. Eu quero alguma coisa para daqui a 3 anos ou 1 ano, enfim. Eu quero algumas coisas com relação ao faturamento, eu quero algumas coisas com relação à equipe, eu desejo também algumas coisas com relação ao tipo de cliente, eu desejo melhorar o lucro, eu desejo melhorar meus processos, quero que tudo seja bem redondo e funcionando, eu desejo coisas, entende? Eu coloco todo esse desenho dessas coisas planejadas e chamo isso de visão. Qual é a minha visão de longo prazo? O que eu quero alcançar? O que eu quero ser quando crescer? Entendeu? Esse é meu ponto B. A partir daí, eu vou criar qual estratégia, como que eu vou fazer para chegar até lá? E vocês já entenderam como é que é a lógica do dia a dia, né? O que a gente vai aprender agora é que quando eu faço um planejamento estratégico, eu gosto de usar um método de desconstrução. Ou seja, eu olho para a visão de longo prazo e penso, o que eu preciso fazer para alcançar essa visão, para alcançar esses objetivos? O que eu preciso fazer? E o que eu preciso alcançar? O que eu preciso fazer para alcançar o objetivo, nós vamos chamar de drivers. Os drivers são questões, são espécie de subobjetivo. Melhor, são caminhos que vão me levar até a minha visão, ao meu objetivo de longo prazo. São caminhos. E aí, pessoal, ao longo da vida, eu venho percebendo que toda vez que eu paro para pensar em quais são os drivers, quais são os caminhos, eu quase sempre, ou muitas das vezes, eu chego nos mesmos caminhos, que geralmente são 7 os caminhos. Quando eu chego nesses 7 caminhos, esses 7 drivers, significa que eu tenho que encontrar a excelência em cada um deles. Ao encontrar a excelência em cada um deles, ao cumprir com cada um deles, como se fossem objetivos, eu alcanço a minha visão, ou seja, eu alcanço o meu resultado. Eu faço a transformação de sucesso que eu desejo. Então, para você sair do seu ponto A, que é como você está hoje, para você chegar no seu ponto B, que é o ponto que você está desejando, seu novo consultório, uma nova estrutura, um novo formato que você quer, que você está desejando, para você fazer essa transição, eu quero te convidar a você seguir 7 trilhas, 7 caminhos. Isso são 7 drivers que geralmente eu uso e recomendo e ensino. No MBA, por exemplo, a gente ensina assim, nas mentorias eu ensino assim, os 7 caminhos para você chegar do ponto A para o ponto B e alcançar o seu sonho, o seu projeto, sua transformação necessária. Quais são esses 7 itens? Domínio técnico. O que significa o driver domínio técnico? O que significa cumprir esse objetivo? Para eu ser uma referência em alguma coisa, para alcançar esse bom resultado, eu preciso ter um bom resultado técnico, um bom nível técnico. Isso significa bons materiais, bons instrumentais, capacitação, em alguns casos títulos, nem sempre título, mas às vezes titulação é importante, tipo de equipamento que eu vou utilizar, as pessoas sendo capacitadas que estão comigo e por aí vai. Então, o domínio técnico é que eu e minha equipe tenhamos um nível técnico de entrega, de resultado muito bom. Eu sei o que eu estou fazendo, tenho equipamento e é isso. Ou seja, imagina que eu estou falando de um laboratório de análises clínicas. Domínio técnico cara, tem que ter bons equipamentos, tem que ter um bom nível técnico, bom nível da enfermagem, que vai tirar o sangue, por exemplo, que vai colher o exame. Eu tenho que ter um bom nível do laboratório, bons equipamentos. É bom tudo. Então, bom domínio técnico é equipamento, material, insumos, etc., para ter a melhor entrega possível. Ok? Concorda comigo que não é opcional? Esse é um caminho que não é opcional. Se eu for meia boca, não vai ser o melhor. Não vai chegar lá.
Então ele configura assim como um driver, ok? Outro driver, ou seja, outro direcionador, outro caminho importante, subobjetivo, é ter um cenário perfeito. Termos estranhos, né? Cenário é tudo isso que está mostrando aqui. Cenário é quando o paciente chega no seu consultório, é tudo que ele está vendo. É você, é sua roupa, tudo isso faz parte do cenário. Seus funcionários, o uniforme, é o cheiro, é a cor, é a luz, é a temperatura, é o barulho, é tudo isso é cenário. É os móveis que você escolhe. Se você quer passar uma imagem de que você é super moderno, no seu consultório, parece a casa da vovó, né, de 1914, não vai combinar. Então, o cenário passa uma imagem errada e não vai fazer você evoluir. Você quer dizer que você é moderno? Então, você tem que ter um computador, você tem que estar com práticas, processos e recursos, lembra? Processos e recursos que validem a ideia que você é moderno. Porque as pessoas fazem inferência, elas vão deduzir pelo que elas estão vendo, que elas estão percebendo, sentindo, se você é real ou não naquilo que você está propondo. Então, um driver fundamental é você ter um cenário adequado à imagem que você quer projetar para o seu cliente-alvo. Que imagem você quer projetar? De ser alguém mais artístico, mais cientista, mais rápido? Qual a imagem que você quer colocar? Mais tecnológico? O seu cenário precisa estar falando a mesma linguagem. Então, no seu projeto de ponto A para o ponto B aqui, né, no longo prazo, você vai ter que pensar em ações de adequação do cenário. Comprar espaço, mudar, reformar, trocar uniforme, enfim. Você vai ter que pensar em adequação e ajustar elementos desse seu cenário. Terceiro item importantíssimo aqui, eles não estão em ordem de importância, não, tá? Os 7 são igualmente importantes. É equipe. Equipe engajada, capacitada, comprometida. Uma equipe comprometida é aquela equipe que está se doando ao máximo para alcançar um objetivo que todo mundo já compartilha. As pessoas da sua clínica têm que saber aonde queremos chegar. Quando todo mundo da sua equipe sabe onde quer chegar, qual é essa visão e sonha junto, aí a equipe está engajada ela está se doando para alcançar esse objetivo. Se você só tem pessoas que fazem função, fazem atividade, mas não sabem para quê, não sabem exatamente o que estamos construindo, então você tem funcionário. Funcionário é fazedor de função. Então ele carimba a coisa e não sabe para quê e não vê sentido naquele trabalho. É o tipo da coisa chata que ninguém gosta de fazer. Todo ser humano gosta de ter um trabalho digno que dê algum sentido. Eu faço isso por quê? O que eu construo na vida com a sociedade com isso? Quando eu faço tal atividade. A pessoa quer ter algum tipo de sentido, né? Então, quando você junta toda a equipe, faz com que todo mundo tenha um sonho junto, compartilha aquilo, tem bônus junto com aquilo, enfim, ela cresce com você, aí sim, nós estamos falando de uma equipe que está comprometida, engajada, motivada. Porque senão eu posso ter uma equipe que não está nem aí, ou que joga contra, e aí você nunca vai alcançar seu objetivo, você nunca vai ser aquilo que você está sonhando no seu ponto B. Nunca. Porque você não tem um driver importante, você não tem a equipe que vai te ajudar. Sozinho você não vai a lugar nenhum, sinto lhe dizer, caso você não soubesse. Outro driver é a experiência memorável. Resumindo, assim, o que eu vou fazer para o cliente falar, uau, demais, cara, top demais, cara. Cara, que experiência. Aqui, cara, tem a ver com tudo, tem a ver com o cafezinho, tem a ver com o estacionamento, tem a ver com o detalhe, tem a ver com o mapinha que ele recebeu da consulta, tem a ver com o vídeo pós-consulta, pós-cirurgia que ele recebeu, tem a ver com detalhes. Detalhes. Cuidar dos detalhes é o que faz a diferença. É o que faz o encantamento, a pessoa fica encantada com aquilo, deslumbrada, porque fala, uau, que demais, cara. Então, a experiência que você vai gerar ao cliente é mais importante do que qualquer fato em si. A experiência que ele teve, a experiência foi boa, foi gostosa? Por exemplo, você tem um restaurante que é até bom, mas a experiência de lá é péssima, porque a cadeira é ruim, o restaurante é fedido, é quente, fica entrando gente pedinte lá, querendo vender coisa para você, sei lá, coisa assim. Entende? Se a experiência é ruim, você tem que esperar muito, a espera é grande, é chata, você tem que ficar em pé. Se a experiência não é legal, talvez você não queira voltar. Tá certo? Fazendo um paralelo aqui para ver se você compreende melhor o que significa experiência memorável, experiência que as pessoas falam, experiência que gera boca a boca, tá? Quinto driver, que não é, como todos os demais, opcional, gestão nota 10. Gestão nota 10 significa fazer todo o processo administrativo e gerencial correto.
Eu chamei aqui de gestão nota 10. Então, escolha de software, modelos, processos padronizados, como o colega perguntou agora há pouco aí, ter o modelo de funcionamento, ter os manuais corretos, ter contrato para as coisas certas, né? Então, é fazer o que precisa ser feito. Agora tem a LGPD, você está adequado à LGPD, você usa termo de consentimento livre esclarecido, você faz contrato com os seus pacientes. Não faço porque eu sou pequenininho. Está errado. Eu deveria fazer. Tem formas mais simples de fazer, mas deve fazer. Qual o seu modelo de imposto? Você está pagando imposto certo? Se você poderia estar no lucro real e não está pagando pelo lucro presumido, por exemplo, você pode estar perdendo muito dinheiro, mas muito dinheiro, e você não está sabendo. Então, tá aí. Isso a gestão nota 10 eu preciso começar a entender um pouquinho dessas coisas para poder discutir, razoavelmente discutir com um contador, ou conversar com ele, ou contratar ali um tributarista que vai me ajudar com essas coisas, e por aí vai. Gestão nota 10 não é opcional também. Outro driver é alta visibilidade. O que significa isso? As pessoas precisam me conhecer, né? Como é que as pessoas vão me conhecer se eu não apareço? Se eu não conto para ninguém? Então, se eu fico enclausurado lá na minha caverna, no meu bunker, e ninguém me vê, como que eles vão saber que eu existo? Como que eles vão saber que eu estou aqui pronto para oferecer algum serviço bacana? Então, visibilidade é me tornar visível. Eu tenho que me comunicar. Qual é o melhor jeito de comunicar? Panfletando na rua, será? Acho que não. Panfletar na rua, talvez não. Será que seria eu fazendo... Obrigado. Será que seria eu fazendo... deixa eu ver. Instagram? Será que seria eu fazendo Google? Será que seria eu fazendo... Então, pode ser essas coisas? Pode, mas tem muitas outras possibilidades. Eu posso usar assessoria de imprensa, posso usar provocar o boca a boca. Tem várias possibilidades de construir visibilidade real, seja online ou offline. Então, tudo isso tem a ver com esse driver aqui, né? E, por fim, com a flexão 7, o outro driver aqui é de parcerias e vendas internas. Basicamente, aqui o que eu quero dizer é aprender a vender. A vender no bom sentido da coisa, ou seja, ajudar o cliente a fazer aquele fechamento. A venda aqui é construir parcerias que vão ajudar com essa conversão, é fazer a venda interna quando a pessoa já está lá com você, apresentar para as pessoas que te procuram as opções que você tem de uma forma mais coerente. Então, vamos olhar para esse item aqui, olha, os 7 itens. Você concorda comigo que se você conseguir ter um nível técnico muito alto, seu cenário, sua decoração, tudo está assim, cara, perfeito, está super alinhado. Sua equipe comprou a briga com você, estão juntos, te ajudando na construção disso. Todo mundo trabalhando para gerar uma experiência para o cliente memorável, que o cliente fica falando o tempo inteiro, que é fantástica. Enquanto isso, sua gestão funciona, tudo certinho, redondinho, todo mundo te conhece e admira, seu público-alvo já te admira, conhece, e quando chega para você, você sabe fazer a atividade comercial direitinho, sabe oferecer, sabe fazer aquele fechamento bacana. Concorda comigo que se você tivesse 7 drivers funcionando, a coisa vai acontecer? Você vai sair do ponto A ao ponto B? Então, o que precisa ser feito agora, né, no plano de ação, é você pegar, entendendo o ponto de partida, você fazer um passo a passo de como chegar até lá. O plano de ações, o que é um plano de ações? Cada driver, cada um dos 7 drivers, você vai construir uma lista de ideias. Por exemplo, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer para me tornar mais conhecido, ou seja, visibilidade. Eu vou fazer programa no rádio, eu vou fazer panfleto, eu vou fazer... Você começa a pensar quais são as ações e vai listando. Literalmente, lista. O que eu faço para ter um bom nível técnico? Vou comprar equipamento, vou fazer um curso, vou treinar a minha equipe, vou fazer... Você vai listando tudo que você vai precisar fazer ao longo de 1, 2 ou 3 anos para ter esse nível técnico. O que eu preciso fazer para arrumar o meu cenário? Eu vou listar. De tal maneira que se você listar, por exemplo, 30 ações em cada driver, por volta disso, ou em média, você terá 210 ações. Entende? 7 drivers, 30 ações para cada uma, 210 coisas a fazer. Coisas ticáveis. Fazer isso, fazer aquilo, comprar aquilo, treinar aquilo. Coisas. Eu vou fazer essas 210 coisas, por exemplo, aqui. Aí eu coloco elas em ordem e fica mais ou menos como você está vendo aí na sua tela. Eu colocando elas em ordem, executando elas em ordem, isso significa que eu estou fazendo o meu plano acontecer. Transformo e trago aquilo para o dia a dia. E
começa a fazer aquela gestão do dia a dia, como a gente falou inicialmente, na visão do consultório empresa. Então, esse é o exercício, né? O que eu faço para realizar cada um desses drivers? O que eu faço com cada um desses drivers para ter certeza que está funcionando? E a partir daí, eu tenho toda a meu desenho feito. Eu sei que o consultório é uma empresa, já sei que é importante e possível alcançar o resultado e sei como fazer, porque o como fazer vai ser um processo que eu tenho que alimentar com novas ações nesse processo. Algum comentário, pergunta nova aqui? Tá bom. Pessoal, para a gente encerrar essa lógica que eu falei aqui, e depois lembra, não sai daí, nós temos a segunda parte, presente para você e a nossa fala aqui sobre o MBA. Rapidinho. Para a gente concluir, eu não posso terminar sem falar de uma coisa que eu acho que faz muita diferença na vida de um profissional bem-sucedido ou não bem-sucedido, que é a cabeça, modelo mental. Mentalidade de investimento é o nome que eu dou para isso. Eu dei esse nome, eu criei esse nome, porque eu vejo o seguinte, tem gente que não consegue enxergar as coisas com mentalidade de investimento, ele só enxerga a mentalidade, tem uma mentalidade de custo. O que é isso? Mentalidade de custo é quando a pessoa, por exemplo, vai ver um livro. Então, você está lá num congresso, numa feira, aí você vê um livro bacanérrimo. Aquele livro, com aquela técnica, aquele atlas, aquele passo a passo, você consegue realizar o procedimento que você já entendeu, e ali é a gota d'água que faltava para você. Aquele livro custa R$600. E o procedimento que você vai aprender a fazer com aquele livro, que é a gota d'água que falta para você ter a coragem de começar a fazer, você vende ele por R$2.500, por exemplo. Então, você está lá diante de um livro de R$600. Quando o cara fala de R$600, se a sua reação for, nossa, que caro, eu sinto lhe dizer que você tem mentalidade de custo. A sua cabeça é formatada para pensar nesse exemplo aqui, papel e tinta. Livro? Ah, mas o Machado de Assis custa R$20. É isso que está pensando? É uma mentalidade pobre, isso é uma mentalidade de custo. Mentalidade de custo é pensar quanto custa aquilo. Mentalidade de investimento é este livro aqui, este livro de R$600, eu vou pegar o livro, vai ser um guia para eu terminar algo que já está na minha cabeça, que eu já sei fazer, vai ser só a gota d'água e eu começo finalmente a fazer? É isso? É. Então, com esse livro na minha mão, eu consigo fazer procedimentos de R$2.500 cada um? É. Mas no primeiro, eu já multipliquei meu investimento no primeiro. Se eu fizer um terço de um, eu já paguei meu investimento. Mas eu vou fazer quantas? 10, 20, 50, 200, 400 vezes aquele procedimento? Ou seja, isso é claramente um investimento bom para ser feito. Eu invisto naquilo e começo a fazer o procedimento. Isso vale para contratar um funcionário, para fazer um determinado curso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de funcionário. A pessoa fala, mas se eu contratar essa pessoa que, nossa, vai custar R$1.500, R$2.000 por mês, R$2.000 por mês, pare e pensa, empresário. Pare e pensa. Com R$2.000 por mês, quanto que de fato aquela pessoa retorna para mim? Faz conta, não chuta, faz conta. Bom, então eu consigo produzir, em vez de 3 procedimentos por hora, eu faço 4 procedimentos por hora e a pessoa ainda vai por telefone, chama outra, ainda recupera cliente. Se ele recuperar um orçamento a mais, tal, esse um orçamento é de R$40.000. Gente, parou. Se a pessoa consegue recuperar um orçamento de R$40.000, ela fica meses trabalhando para você e já valeu a pena. Entendeu? Então, para e pensa. Tenha mentalidade de investimento e não mentalidade de custo. Essa forma de pensar pode fazer uma diferença radical na sua vida. E com isso, eu concluo a nossa fala fundamental de como transformar o consultório em uma empresa de sucesso. E como eu te falei que tinha um presente, você já viu aí pelos QR Codes, eu acho que você já viu. Um presente que eu quero te dar é o meu livro, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Marketing para dentistas. Orientações ao consultório empresa. Esse livro, originalmente publicado em 99, aí foi tendo a segunda, terceira, quarta, quinta edição, e aí cheguei finalmente na quinta edição, e este livro estou te dando de presente, na íntegra, inteirinho, para você, por ter ficado aqui comigo. O livro está na íntegra para você em PDF, você vai baixar, não vai pagar nada, coloca lá os dados e baixa ele. Maravilha, o livro para você na íntegra. Eu falo esse livro contando muita coisa a respeito de marketing, o que é marketing, o que não é, o que você tem que pensar a respeito, tá bom? Não é um livro que vai ficar te ensinando no Instagram. Se é isso que você pensa do livro, esquece, não é para você. É um livro sobre fundamentos, sobre conceitos. O que eu preciso fazer para pensar no marketing de uma forma melhor, tá bom? Tem alguns exemplos que estão ali, talvez, falando de revista, falando coisa assim que você pode estranhar, mas beleza, é para mostrar, é para provocar outras possibilidades
na sua cabeça para você sair daquela coisa bitolada de só internet, só Google, só redes sociais e tudo isso. Então, esse é o presente que eu tenho para você. E aí, podemos, então, falar do... Aqui, aí está o QR Code. Você já tinha na beiradinha, mas aqui está o QR Code direto do livro. Se você colocar o seu celular, apontar o seu celular aí, a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí, ou já estava do lado também, me parece, você já tem acesso direto ao livro. Então, vou te dar aí um minutinho, alguns segundinhos para você acessar diretamente aí. Caso você não consiga aqui, entra no grupo do Telegram, que o QR Code também está aí, na margem, em algum lugar aí, e lá, se você perdeu, eu te passo novamente este link. Tá bom? Então, aí está o QR Code para você baixar o livro Marketing para Dentistas. E como eu falei para você e te pedi, me dá agora 5 minutinhos para a gente falar do MBA. Combinado? Topam? Beleza? Estão dando os minutinhos aí para a gente? Maravilha. Então, ó, agora vamos conversar um pouquinho, então, como é que você pode fazer ainda mais para o seu consultório, que já é bem-sucedido, como é que você pode fazer ainda mais? E aí a gente fala, então, do nosso MBA. Pessoal, desde 2012, eu tenho a alegria de ter essa parceria com a Fazan, na época Fazan, agora a Unifazan, e nós já estamos na 8ª turma. Show de bola. Cada turma, uma mais legal que a outra, a gente já fez muitos projetos bacanas. As primeiras turmas eram 100% presenciais, as turmas eram 100% presenciais, com 18 meses de duração, e agora nós reformatamos o modelo e agora fizemos com que o curso pudesse ficar com a mesma carga horária, tá? Sem perder carga horária. Com a mesma carga horária, em 12 meses você já consegue o seu título. É um curso com título de especialista, com especialização reconhecida pelo MEC, certinho, e você pode ser um especialista em gestão de clínica. Ah, mas o CRO, CRM, eles não reconhecem, mas aí é uma questão de cada especialidade, mas o título sim o MEC reconhece, ok? Então, se você quer fazer uma especialização de verdade com um curso bem robusto, bem intenso, esse é o curso para você. O curso ele é híbrido, significa que ele tem alguns módulos presenciais, são 6 módulos presenciais de 3 dias cada, em Goiânia, e entre um mês e outro, aulas online dos módulos que complementam a este formato todo. Ok? São, cara, 12 meses muito intensos, de muita coisa. E o mais legal, que eu particularmente gosto muito, logo no começo a gente forma os grupos e os grupos vão construir, cada grupo vai desenvolver um projeto na área da saúde, seja montagem de uma clínica ou outras linhas de projeto. E ao longo desses 12 meses vocês vão aprender a desenvolver o projeto e no final vão entregar isso. E a entrega desse business plan, do plano de negócios desse projeto, equivale ao TCC, para não ter que fazer cada um fazer um TCC individual. Então, formatamos em grupo para que todos ali vão desenvolvendo um projeto e no final apresentam o projeto para uma banca e a partir daquela apresentação do projeto, que aliás na banca sempre tem investidores de verdade, hein? Olha que legal. E aí as pessoas podem já terminar o curso ali, porque não precisa mais fazer TCC para entregar essa coisa que é mais chata. Então, 8ª turma, tá? Essa turma então tem 12 meses e é híbrido. Eu trouxe aqui um resumo da matriz curricular, ou seja, do que você vai aprender, o que eu vou te ensinar, eu e minha equipe, né? Tem um corpo docente muito legal mesmo. Então, o que você vai aprender? O que é empreendedorismo, como é que a gente empreende, tudo isso que a gente falou aqui agora, só que, né, multiplicado por muitos, né? Planejamento estratégico, nós falamos, modelagem de negócio, como escolher o melhor negócio, como desenhar esse negócio para ele funcionar da melhor forma possível, trabalhar com números, indicadores, quais números eu vou usar, como é que eu colho o número, como é que eu interpreto o número, como é que eu decido coisas com base desses números. O que é gestão da qualidade? Cara, super importante. Falar em saúde sem falar de qualidade, processos definidos, é fundamental, não dá para não falar. Eu preciso disso, né? Vamos aprender a calcular quanto vale a clínica. Você sabe quanto vale o seu consultório? Se alguém quiser comprar, se quiser um sócio, você tem um sócio que quer vender sua parte, quanto vale sua parte? Quanto vale uma clínica? Eles vão aprender a calcular, tem alguns métodos para isso. Vamos falar sobre administração financeira de um modo geral. Aí, cara, só em finanças tem muita coisa. Como é que funciona juros compostos? Como é que a gente calcula o valor de parcela? Se vale a pena ou não? Tem juros, não tem? Tira juros? Esse tipo de coisa. A gente vai ver bastante. Vamos falar sobre investimentos. O que é possível ou não fazer em investimentos, de previdência. Nós vamos fazer visita a clínicas, vai ter um benchmark, nós vamos visitar algumas clínicas e essa visita vai ser bacana também, cara.
Vamos aprender como evitar processos no consultório, vamos falar sobre ética, sobre questões jurídicas diversas. Vamos falar sobre tendências de mercado. O que está acontecendo na saúde no Brasil? Será que as operadoras, né, os convênios vão mudar de atuação? Vêm mais estrangeiros, menos estrangeiros, turismo e saúde? O que vai acontecer com o SUS? E por aí vai. Então, o que vai acontecer de tendências, tecnologia? Está vindo inteligência artificial? O que a gente vai fazer com relação a isso? Tem muita coisa para a gente discutir com relação a esse assunto também. Nós vamos falar sobre arquitetura em saúde. Você vai receber dicas, assim, o que tem que ter, metragem mínima, iluminação, que regras de vigilância sanitária você precisa cumprir no seu consultório, tributação, o melhor modelo de tributar um consultório, lucro real, lucro presumido, simples nacional, pessoa física ou jurídica, e por aí vai, né? Vamos aprender como recrutar pessoas, como fazer um processo seletivo, como liderar a equipe, como motivar a equipe, com várias dicas práticas, inclusive. Vamos falar de legislação trabalhista, os fundamentos, né? Legislação trabalhista, fundamentos de contabilidade, muito legal. Começar a entender o que é um balanço, pelo menos, né? DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício. Marketing, nós temos várias aulas, vários tipos de níveis de marketing. Marketing de relacionamento, marketing de saúde em geral, marketing digital, marketing pessoal, muita coisa de marketing nós vamos falar também, e coisas práticas, você sai com um projeto montado. Vamos falar sobre inovação em saúde, técnicas de criatividade aplicada em negócios, metodologia C3, que é o tema do meu livro mais novo que eu publiquei o ano passado, que é como usar a criatividade para negócios, né? Nós vamos falar bastante sobre o método C3 aplicado, como construir parcerias que funcionem, parceria de verdade, cara, muito legal fazer isso, né? Vamos aprender vendas, negociação, cara, aprender vendas de uma forma bacana, de uma forma ética, sem as invencionices que a gente tem visto por aí, infelizmente. Nós vamos falar sobre ferramentas de gestão, o que funciona, o que não funciona, como escolher um bom software, por exemplo. Tem muita coisa de ferramenta de gestão que pode ser muito útil para todo mundo. E como eu falei, vai ser feito um business plan em grupo que vai, enfim, o próprio ato de fazer o business plan já traz para a gente uma grande transformação, né? O ato de fazer o business plan é fantástico. Assim, já dá muita coisa para a gente. Esse QR Code que eu estou colocando aí na sua tela nesse exato momento é o que te leva para você ver mais informações a respeito do MBA, tá? As inscrições estão abertas, a turma vai começar agora em abril, né? Então já tem gente inscrita, não sei nem como é que nós estamos de vagas nesse momento, sinceramente até nem perguntei os últimos dias aqui como é que nós estamos de vagas, mas eu sei que ainda tem. E aí tem a possibilidade de você saber mais informações. Aí, com esse QR Code, você vê essa matriz curricular inteira, né? Ela está lá inteira sendo colocada. Você vê corpo docente, você vê detalhes de quando que a gente começa, você vê preço, você vê, enfim, as informações estão todas aí, tá bom? É com isso você dá uma olhada geral e tenho certeza que você vai adorar. Você vai falar, pô, é isso aqui que eu quero, é isso que eu estava precisando. Então, bora fazer mais disso, né? Show, pessoal, é isso, tá bom? Espero que você se divirta com o livro que você ganhou de presente, que você entre no grupo do Telegram para a gente ter um contato, para a gente continuar essa nossa conversa, para a gente, enfim, ampliar nosso relacionamento e que você tenha gostado e coloque em prática o que a gente conversou hoje. E de tudo isso eu vou ficar ainda mais feliz se você puder estar comigo nessa jornada aí do MBA. Pô, aí eu vou ficar muito legal mesmo, porque eu vou saber que você esteve aqui, que a gente conversou a respeito, que você ouviu, que você gostou, que foi legal, já implantou, e ali lá no MBA a gente vai construir uma nova jornada juntos. São 12 meses que vão transformar, tenho certeza que vão transformar a sua vida também, como já transformou muitas pessoas nas outras 7 turmas, tá bom, gente? Tudo quanto é lugar aí. Show, é isso. Só para a gente finalizar, alguma pergunta adicional, algum comentário adicional aqui? Não específico disso? Ah, tá bom, só do outro tema? Isso. Tá. Tá bom? Tá. É? Então tá. Então tá bom. Então tá. Perguntas que não são relacionadas diretamente ou ao MBA ou ao que eu falei, a gente conversa ali no Telegram então, tá bom? Pessoal, show de bola. Obrigado pela participação, obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui, pelo seu cuidado. Fique com Deus, a gente vai se encontrando por aí de qualquer forma, em outras oportunidades, talvez aqui nesse canal ou em outro canal, em alguma palestra presencial, não importa. A gente se encontra, enquanto isso, um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Valeu!